Então, boa noite a todos, graça e paz. Nós estamos no culto do amigo, amém? Então, queremos agradecer mesmo a você que aceitou o convite da pessoa. Queremos que Deus nos dê uma direção de hoje fazer esse culto do amigo. Eu creio que você mesmo que está nos visitando, você não vem em vão. Você veio realmente ser alcançado por Deus e ter uma experiência genuína com Jesus que está vivo e ressurreto, amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é bom em todo o tempo, aleluia. Então, se você lê o livro de Gênesis, a lei na criação, nos capítulos 1 e 2, você vai ver como Deus fez as coisas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. E disse Deus, apareça a porção seca, e viu Deus, e disse Deus, e viu Deus que era bom. Por 7 vezes você vai encontrar Deus dizendo água, Deus vendo o que Ele disse, e Deus dizendo que era bom. Mas depois das 7 vezes que Ele fala algo, esse algo acontece, e Ele vê que o que aconteceu é bom, tem uma coisa que Deus fala, não é bom. Você não percebe lá em Gênesis 2,18, diz que tem uma coisa que Deus olha e diz, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Tudo até aquele momento, viu Deus que era muito bom. Mas na hora que Ele vê que o homem está sozinho, Deus diz, não é bom. Tem uma coisa aqui que não é boa, e Ele vai resolver aquilo. Quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, e Ele vai criar Eva, não está falando só numa relação de sexo, de casamento. Está falando que não é bom que o homem fique sozinho, solitário. Por quê? Porque Deus criou o homem para ter relacionamentos. O homem foi um ser criado para viver no coletivo. Por isso que sempre a gente vai ser membro de alguma coisa. A gente é membro de uma igreja, a gente é membro de uma sociedade, a gente é membro do corpo de Cristo. A gente sempre vai ser membro de alguma coisa, porque Deus não criou o homem para viver isolado. Deus criou o homem para ele ter relacionamentos. E é importante você perceber que o convívio com outras pessoas é algo tão importante para Deus, que é impossível uma pessoa amadurecer sozinha, lendo a Bíblia, orando e jejuando. Não tem como ele amadurecer em Deus sozinho. Ele vai precisar se relacionar com outras pessoas. Até o dom de Deus que está na sua vida, existe um propósito para abençoar outras pessoas. Por isso que 1 Pedro 4,10, Pedro diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O dom de Deus que está em você não é para o teu benefício, é para beneficiar pessoas. Porque o plano de Deus é nos inserir no coletivo e a gente ter relacionamentos interpessoais. Lá em 2 Timóteo, você pode ir comigo lá? 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ver aqui no versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 15. Essa é a carta mais pessoal que o apóstolo Paulo vai escrever. Ele vai falar coisas nessa carta que ele nunca falou em nenhum outro lugar. E aí no versículo 15 do capítulo 1 de 2 Timóteo, Paulo diz assim, escrevendo para Timóteo: Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígile e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Fala comigo, Onesíforo. Tu sabia que tem esse nome na Bíblia? Pois é, está aí o nome do cara, Onesíforo. Agora, você pode ler a Bíblia todinha, você não vai encontrar nenhum milagre que Onesíforo fez. Não tem. Nenhuma cura que ele fez, não tem. Não tem sequer nenhuma pregação que Onesíforo fez. Mas o nome dele ficou eternizado na palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes me deu ânimo. Ele foi usado por Deus para animar um homem de Deus num momento de fraqueza. E por causa desse feito, o nome dele ficou eternizado na Bíblia. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 7. Você pode ir comigo lá? 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 5. Olha o que Paulo diz aqui num outro momento de dificuldade. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, está aqui reconhecendo que estava abatido.
Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Está aqui Paulo narrando o que aconteceu quando ele chegou na Macedônia. Nenhum alívio tivemos. De todos os lados fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. E ele estava abatido, ele não nega. Sabe, o que eu acho mais interessante da Bíblia é que ela não nega a vida real do cristão. Deus poderia omitir, mas não, está escancarado para a gente saber a vida real. Nenhum alívio, lutas por fora, temores por dentro, atribulado de todos os lados. E ele estava abatido. Ele não nega que ele estava abatido. Ele estava abatido. Mas ele diz, Deus que conforta os abatidos, que era ele, nos consolou. Como que Deus consolou o apóstolo Paulo que estava abatido? Com a chegada de Tito. Eu acho interessante que Deus não enviou um anjo para consolar Paulo. Deus não enviou um arcanjo. Deus não enviou uma carruagem de fogo. Deus enviou quem? Tito, um parceiro. Irmãos, é muito importante você saber que nem tudo que você vai receber de Deus, você vai receber nessa direção aqui, ó. Tem coisa que você vai receber nessa direção aqui, ó. Ele recebeu ânimo através de Deus pela vida de Onesíforo. Ele foi consolado por Deus através da vida de Tito. A Bíblia fala que a graça de Deus ela é multiforme. O que é multiforme? Ela tem várias formas de se manifestar. E uma das formas da graça se manifestar não é nessa direção de cima para baixo. É nessa direção horizontal. Você já deve ter tido a experiência de estar desanimado, triste. E você conversar com uma pessoa e tu sair animado daquela conversa. Você sair revigorado. Você sair decidindo voltar a crer. Por quê? Porque existe sim uma graça que flui através dos relacionamentos interpessoais. Lá em Atos no capítulo 9, você pode ir comigo lá? Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 mostra um momento onde o apóstolo Paulo se converte. Ele estava perseguindo cristãos, ele estava viajando para Damasco para perseguir cristãos. E é nessa viagem que Jesus aparece para ele. Ele se converte e Jesus entrega para ele qual é o chamado dele. Eu estou te enviando como um apóstolo para ser testemunha minha. E aí, no versículo 26 de Atos capítulo 9, diz assim, Atos capítulo 9, no versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então Paulo foi enviado para Damasco para caçar crente. No meio do caminho, Jesus aparece, ele vira crente. Aí na volta ele vem para Jerusalém. O que ele quer? Ele quer ter comunhão com os irmãos. Só que quando ele chega na igreja de Jerusalém, ninguém acredita que ele se converteu. E todo mundo foge. Irmãos, aqui não é o grande apóstolo Paulo, não. Aqui é o Paulo que acabou de nascer de novo. Que precisa de comunhão, acompanhamento, contato com os irmãos. E ele está atrás dos irmãos e os irmãos estão fugindo dele. Mas Barnabé pega ele pela mão, vai até a igreja e diz, eu boto a minha mão no fogo por ele. Ele se converteu porque eu vi ele pregando ousadamente em Damasco em nome de Jesus. E logo após Barnabé fazer isso com ele, o versículo 28 diz que agora Paulo entrava e saía livremente em Jerusalém. Escuta o que eu vou te falar, o dinheiro de Paulo não podia botar ele lá dentro de Jerusalém. A força de Paulo não poderia botar ele lá. O fato dele ter um nobre nascimento, como ele me diz, hebreu de hebreus, não poderia botar ele lá. O que Deus usou para botar Paulo dentro de Jerusalém? Uma conexão. Uma conexão com uma pessoa fez Paulo entrar num lugar que o dinheiro dele não botaria ele, que a força dele não botaria ele, que o QI dele não botaria ele. Sabe, muitas vezes Deus vai usar pessoas, cara, para te introduzir numa fase que você sozinho não ia entrar lá. É Deus? É, mas não é nessa direção. É nessa direção. É através de relacionamentos que existe uma graça que flui desse lado. Amém? Lá em Êxodo, no capítulo 2, vá comigo lá. Êxodo, capítulo 2. Vamos ver aqui no versículo 16. Êxodo, capítulo 2. No versículo 16,
Moisés tinha matado o egípcio, e ele fugiu do Egito, e agora ele está lá fugitivo na terra de Midian. E diz assim: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu a beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a quem deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estrangeira. Então Moisés, num ataque de fúria, matou um egípcio, com medo de ser pego, fugiu e deixou o Egito para trás. Agora ele é um viajante, está lá perdido no deserto de Midian. E aí, perto de um poço, a Bíblia diz que as filhas desse sacerdote, Reuel ou Jetro, vão tirar água para dar para os animais. Mas chegaram os pastores, não era pastor de igreja, não, era pastor de animal mesmo, entendeu? Aí chegaram os pastores lá e ia tirar ela. E aí Moisés se levantou, brigou com eles, enxotou eles. Não só protegeu elas, como tirou a água e deu para os animais beber. E aí, quando o pai delas descobre isso, o pai delas convida ele para ir lá. Ele não só fica lá, ele mora lá e ele casa com uma das filhas de Jetro. Sabe, irmãos, Deus já sabe qual é o plano dele para Moisés. Amém? No plano que Deus tem para Moisés, Moisés vai tirar o povo do Egito. Amém? E vai levar para onde? Para a terra prometida. Só que entre o Egito e a terra prometida tem um quê? Tem um deserto. E Deus já sabe que aquele povo vai ficar 40 anos no deserto. Amém? Como é, cara, que Moisés, que foi criado num palácio, nunca soube nem o que era um boleto. Como é que Moisés, que foi criado num palácio, vai conduzir milhões de pessoas num deserto se ele não conhece de vida no deserto? O que Deus faz? Conecta ele com Jetro. Quem é Jetro? Jetro é um homem que vive no deserto, cara. Muitas vezes Deus vai te conectar com pessoas, que essas pessoas já vivem uma estação que você ainda vai viver. E às vezes a gente está tão fechado para essas respostas de Deus nessa direção, a gente fica esperando só nessa aqui, ó, um anjo vir, um sonho vir, uma visão vir, e pode vir, eu não estou dizendo que não vir não, mas eu estou dizendo para você se abrir, que muitas vezes Deus vai responder não nessa direção, mas nessa aqui. Quem sabe, irmão, você não está a uma conexão da próxima estação que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Lá em 2 Reis, no capítulo 8, você pode ir comigo lá? 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis, no capítulo 8, no versículo 1. 2 Reis, capítulo 8, no versículo 1. Diz assim: falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai conduzir tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Olha o que Eliseu disse para ela: pega a tua família e sai daqui. Vai para onde tu puder, porque vão vir 7 anos de fome sobre este lugar. E a Bíblia diz, porque ela foi alertada, ela saiu e não teve o dano da fome. Agora, irmãos, a Bíblia nesse capítulo não mostra ninguém recebendo essa notícia, mas mostra que ela foi alertada antes. Por quê? Por causa de uma conexão que ela tinha. Ela foi alertada e livrada antes do dano. Irmãos, da mesma forma que Deus, quando Ele vai te levar para outras fases, Ele te conecta com uma pessoa. Muitas vezes, quando o diabo quer atrapalhar esse plano, ele também vai te apresentar uma pessoa, cara. Muitas vezes isso funciona através dessas conexões de relacionamentos. E é por isso que o apóstolo Paulo fala sobre a gente ter cuidado com as más conversações.
Porque da mesma forma que Deus levanta pessoas corretas para nos instruir, para nos inspirar, para nos estimular a andar no caminho correto, o diabo vai levantar pessoas também, cara, para influenciar a gente, para ir para o errado, para o mal, para fora da vontade de Deus. Então preste atenção como Deus trabalha através de relacionamentos. Existem pessoas sim que Deus te levanta. Existem conexões que o próprio Deus cria, que é para o teu próprio benefício, cara. Agora o problema é quando a gente é fechado, não quer falar com gente. Não, meu amigo, o que tem lá? Tem pessoas, seres humanos? Ah, não vou lá não. Eu queria ir para Marte no foguete de Elon Musk. Lá vai ter os marcianos, tu vai ter que se relacionar com eles. Você entende? Se a gente fica fugindo de relacionamentos, de ter conexões, a gente vai ser privado desse tipo de graça de Deus que flui através dos relacionamentos. Irmãos, o apóstolo Paulo foi animado e levantado por pessoas. Quem a gente é para pensar que não precisa dos outros, irmão? Se o apóstolo Paulo precisou de pessoas para ser animado, levantado, quem é eu e você, rapaz? Para dizer que não precisa de ninguém, que vence tudo no peito sozinho. Não, fezudão, não é assim que funciona. Você vai precisar de pessoas e Deus mesmo vai levantar pessoas para te animar, para te ajudar, para te encorajar, para te instruir. Amém? Aleluia. Você não precisa abrir lá, mas você conhece a história de José quando estava na prisão? Quando você lembra de José na prisão? José do Egito, quando você lembra da novela José do Egito? Estou na Bíblia, irmão, amém? Então, você lembra que ele estava lá na prisão e tinha junto com ele lá preso um copeiro e um padeiro, não foi assim? E aí José interpretou o sonho dos dois, e do jeito que José interpretou, aconteceu. O copeiro no sonho foi restituído, e do jeito que José previu, ele voltou para a posição dele. Mas a Bíblia diz que se passaram 2 anos, cara, 2 anos. Aí de repente Faraó começa a ter sonhos, e ele não sabe o significado desses sonhos. E a Bíblia diz que ele nem consegue dormir mais, porque aquele sonho está perturbando ele. Naquele momento, o copeiro se livrou de José. E o copeiro fala para Faraó: olha, lá na prisão estava eu e um padeiro, cada um de nós teve um sonho, tinha um prisioneiro lá, um hebreu. Ele se levantou, interpretou, e do jeito que ele interpretou, aconteceu. E Faraó disse: chama ele. Irmãos, por causa de uma conexão que José teve com o copeiro, ele saiu de um lugar que ele não podia, para assumir um lugar que jamais ele assumiria, cara. Por causa de pessoas, de conexões. Irmãos, nem tudo que Deus vai fazer na tua vida é através de anjo, é através de bola de fogo. Tem coisas que Ele vai fazer através de pessoas, de gente. Amém? Aleluia. Vamos lá em Lucas no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Deixa aberto aí no versículo 1. Lucas, capítulo 10, no versículo 1. Lucas, no capítulo 10, no versículo 1, diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2. Fala comigo, 2 em 2. 2 em 2, para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então preste atenção. Jesus vai começar a sair para viajar para as cidades. Mas antes dele chegar nas cidades, ele tem 70 discípulos à sua disposição. Aí ele pega esses 70 discípulos, divide de 2 em 2 e manda cada um ir para uma cidade precedendo ele. Então antes dele ir para Bacabal, ele manda a armadura para lá. Ó, vai lá para Bacabal, prepara lá que daqui a pouco eu chego lá. Ó, antes de eu ir para Timon, vai lá para Timon, prepara lá que eu chego lá. Então preste atenção no que Jesus está fazendo. Ele está separando 70 discípulos de 2 em 2 para viajarem. Amém? Amém, irmãos? Você não precisa abrir lá, Provérbios 17:17. Diz que assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia o seu amigo. Amém? O ferro afia o ferro, o amigo afia o amigo. Como é que o ferro afia o ferro? Fala comigo, pelo atrito. Fala aí, pelo atrito. Olha o que Provérbios diz. Assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia o seu amigo. Como é que o ferro afia o ferro? Fala comigo, pelo atrito. Então imagina aí, está aqui Jesus, ok? Tem 70 discípulos aqui. Jesus, cara, poderia pegar os 70 e enviar de um em um. Podia ou não podia? Mas ele não quer.
Ele prefere ter só 35 lugares, mas mandar de 2 em 2. Amém? Quantos sabem que Jesus conhece a palavra de Deus? Então está aqui, ó. Jesus, pode imaginar, Jesus vai enviar 2 discípulos. Vai enviar Babacabal. Vai enviar de quê? De avião? Não. De carro? Não. Moto? Não. Bicicleta? Não. Ou de cavalo, ou de camelo, ou de jumento. Uma dessas coisas aí. Aí via para lá. Aí como é que Jesus vai enviar? Imagina aí, irmão. Rapaz, porque Jesus conhece os seus discípulos. Conhece ou não conhece? Rapaz, fulano ali, ele é acelerado. Bicho acelerado. Aquele ali é vagaroso. Ei, vocês dois vão para o Bacabal. Aquele ali é generoso. Ô, rapaz, aquele cara ali pegou a essência, ele é generoso. Aquele ali é canhenga. Ô, bicho canhenga. Ei, vocês dois aí, viagem para Timon. E atrito, irmão, atrito. Tu acha que era o quê? Tudo algodão doce, nuvem, tu acha que era o quê? Está aqui Jesus praticando a palavra, forçando os discípulos a praticar a palavra. Um discípulo bem espiritual, aquele ali é carnal, aquele precisa aprender com esse. Vou os dois juntos. Você entende? Só que às vezes a gente quer fugir disso. Eu vou me dar fulano nada, eu vou nada. Não, vai para lá tu, eu vou para o meu canto, a gente é irmão em Cristo, eu te amo. Ama nada, que conversa, que ama nada. Aí a gente quer fugir disso. E a Bíblia diz que a gente não vai ser afiado. Porque é necessário ter relacionamento para ser afiado. Provérbios está dizendo que o ferro afia o ferro, o amigo afia seu amigo. É necessário, irmão, se relacionar, ter relacionamentos. Existem coisas na sua vida que ainda não estão na tua vida, mas que vão ser acrescentadas através do convívio com outras pessoas. Fala aí, amém. Amém. Mas, irmãos, eu não sei se isso é uma coisa da nossa geração, mas a nossa geração tem sim. Cada vez mais querer se isolar, ficar sozinho, egoísta. Eu não estou falando de tu estar na casa dos outros 24 horas. Eu não estou falando disso. Amém, irmão? Eu não estou falando de tu ficar... Mas eu estou falando de você entender que para o seu próprio benefício você vai ter que se relacionar com pessoas, rapaz. Existem coisas que Deus quer acrescentar na tua vida, que está na vida de outra pessoa, que é através do relacionamento, do convívio, que essas coisas vão começar a passar para você. E se você se priva, não quero, diz que eu não estou com dor de barriga, não quero, você está se privando, irmão, de um canal que Deus escolheu te abençoar. Que não é anjo, não é sonho, não é profecia, é pessoas, relacionamento com pessoas. Amém? Aleluia. Então, vá comigo lá em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Vamos ver aqui no versículo 1. Segunda Reis, capítulo 4, no versículo 1, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe ser escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Fala comigo, vizinhos. Vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então o chefe da família morreu, deixou a família em dívida. Lá vem um credor, quero receber, não tem como pagar, vou levar os 2 meninos como escravo. Ela está desesperada atrás de Eliseu, de um milagre. Eliseu perguntou: o que tu tem em casa? Ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite. Aí Eliseu diz assim: então tu vai em todos os teus vizinhos, pede vasilhas vazias, e ele disse: e não poucas.
E aí quando ela pede as vasilhas, a Bíblia diz que ela entra no quarto, conforme ela enche uma vasilha, ela pega outra, aí enche a outra, aí pega outra, enche a outra. Diz que quando ela chega para o filho dela e diz, me dá outra vasilha. Ele diz, acabaram as vasilhas. Diz que o azeite parou. Por que o azeite parou? Acabou o azeite? Não, acabou vasilha. Amém? Aí ela foi lá e contou para Eliseu. Eliseu disse, então tu pega o azeite, vende, paga a tua dívida. Ele não diz, vai comprar o que tu queria, não. Paga a tua dívida, mas isso é outra pregação, amém? Paga a tua dívida e vive do resto, amém? Irmãos, o milagre foi tão grande que o dinheiro que sobrou não foi para a semana, não. Foi para o final da vida inteira, ela viveu com aquele dinheiro. Agora, olha só como veio esse milagre. O poder de Deus para multiplicar o azeite e o relacionamento que ela tinha para conseguir vasilhas. Agora foi poucos, amém. Esse milagre não foi só o poder de Deus. Foi o poder de Deus para multiplicar o azeite e foi o relacionamento que ela tinha com os vizinhos para conseguir vasilha. Oh, glória a Deus! Agora bora imaginar que aqui não tem, aleluia, glória a Deus. Mas em Marte tem uns crentes desses. Aquele crente que ele passa o dia em casa orando, mas quando os meninos da rua estão jogando bola, aí chuta a bola, sem querer a bola cai no quintal dela, ela devolve a bola com a faca enfiada na bola. Aí ela está atrás agora de Deus para intervenção, e Deus diz, está aqui meu poder, fala com teus vizinhos aí, consegue vasilha. E agora, moço? Não, me diz, e agora? E agora? E agora? Então bora pensar que é a gente no lugar dessa mulher. E a gente precisa de uma intervenção divina. E Deus disse, eu quero fazer. E eu tenho poder para fazer infinitamente mais. Mas tem uma parte para ti. Qual é a tua parte? Vai nos teus vizinhos aí e consegue. A gente ia conseguir quantas? Não, é porque aquele vizinho ali é do capeta, eu nem falo com ele. Esse aqui é do Satanás, eu estou cercado pelos inimigos. E agora? Fala aí, graças a Deus que eu vim hoje, fala aí. E agora, irmão? E se a gente vive numa bolha evangélica? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Amém? Deixa eu te contar algumas coisas. Uma vez, eu lembro que eu estava percebendo Deus falando comigo sobre eu evangelizar mesmo. Não estou falando de vir para evangelismo para sair, estou falando de eu mesmo, sozinho. E Senhor, então eu preciso conhecer pessoas novas. Porque os amigos que eu tenho, os que eu tinha antes, ou estão na igreja hoje, ou se afastaram de mim. Eu não tenho mais amigo que não é crente. E Deus falou comigo sobre eu começar a criar condições para conhecer gente nova. Eu disse, mas eu vou conhecer gente nova aonde, moço? Eu trabalho aonde? Eu trabalho na igreja. Aí de noite eu estou onde? Eu estou no Rema. Eu vou conhecer gente que não conhece Jesus aonde? Deus falou comigo, na academia. Se for na academia, eu não quero falar com ninguém. Meu Deus. Na academia eu não quero falar com ninguém não. Eu não quero falar não. Meu Deus do céu. E eu já falei várias vezes que na academia eu estou de fone de ouvido, porque fone já inibe alguém de vir falar contigo. Eu boto meu fone e eu fico ouvindo a aula do Rema. É isso que eu faço. Eu fico ouvindo a aula do Rema. Aí uma vez, nessa época eu treinava lá no meu prédio mesmo. E aí eu tô lá fazendo uma série lá. Não sei se tu já teve essa oportunidade de fazer uma série que quando tu levanta, a vista escurece e começa a aparecer umas estrelas. Eu estou me recuperando dessa aqui, ó, para não morrer, né? Aí eu estou sentado aqui, escorado aqui, e eu estou aqui ouvindo a minha aula do Rema. Aí tem um cara lá que ele chegou para mim, ele fez assim, ó. Eu disse, oh meu Deus do céu. Aí eu tirei meu fone. O que foi, Dani? Ele disse, ei, o que tu ouve aí, hein? Aí eu, rapaz, como é que eu vou dizer para esse cara que eu ouço a aula do Rema, doido? Aí eu, não cara, não é música que eu ouço não, eu escuto outra coisa. Aí botei meu fone, né? Eu digo, oh meu Deus, me larga de mão. Aí eu fui lá, fiz outra série, aí guardei lá o peso, eu estou descansando ele.
Oh, meu Deus do céu. Aí eu tirei, que foi, Dani? Aí ele perguntou, tu ouve a podcast, é? Ele disse, compadre, eu ouço a aula da Bíblia. Aí ele, aula da Bíblia? Eu disse, aula da Bíblia. Aí botei meu fone de volta. Não sei se João tá aí, Olha aí, João ali, ó. Quem diria que dessa conversa João ia começar a vir para a igreja? Rapaz, quando eu rapaz, ele tá vindo aqui, viagem, eu falei para ele a aula da Bíblia, o cara tá vindo. Sabe, irmãos, porque a gente está pensando que é a gente que vai ter que convencer. A gente está pensando que quando a gente vai falar de Jesus para alguém, a gente está sozinho. Irmãos, a Bíblia chama a gente de cooperador de Deus. Cooperador opera junto. Deus não manda você fazer uma coisa sozinho, Deus fica lá no céu, no ar-condicionado, esperando o resultado, não. Ele vai com você. Deus é um mal interessado, cara. Sabe, uma vez, eu vou contar mais essa aqui, depois vou parar de me expor, hein? Uma vez, assim, toda vez que eu vou viajar de avião, é um problema, cara, porque eu tenho a sacocha aqui bem larga. E aí é um problema, é um problema. Eu viajo assim, ó, assim que eu viajo, eu cruzo meu braço e vou assim, ó. E aí toda vez que eu sentava no avião, aí eu pego o corredor ou janela. Aí quando eu sentava, já começava, em nome de Jesus não vai vir ninguém, não vai vir ninguém do meu lado, em nome de Jesus não vai vir ninguém, eu vou sozinho, pai, em nome de Jesus eu declaro que não vai vir ninguém. E muitas vezes, cara, eu viajei sozinho, digo glória. Quando a comissária dizia, embarque encerrado, eu digo glória, tem ninguém, ô glória. Aí me lembro que uma vez eu vindo, acho que era de São Paulo para cá, quando eu entrei, aí já tinha um cara na janela, eu estava no corredor, aí quando eu vi que tem um cara aqui, eu disse, em nome de Jesus, não vai vir ninguém no meio, não vai vir, em nome de Jesus, aí embarque encerrado, não vem ninguém, ô glória a Deus, tá bom. E nessa viagem, eu não sei porquê, eu não consegui dormir não. Toda viagem eu durmo, mas nessa eu não consegui dormir. Eu não dormia, pai, eu ficava irritado, e aí vai ver filme, vai ler Bíblia, eu irritado lá e não conseguia dormir. Aí teve uma hora que eu levantei de madrugada e fui no banheiro. Quando eu estou voltando do banheiro, eu olhei o avião estava todo apagado. Só tinha uma luz acesa, que era de 2 pessoas que estavam sentadas atrás de mim conversando. Aí quando eu sentei na minha cadeira, eles estavam conversando, aí eu estava de fone, tirei o fone. Aí eu ouvi o que ele estava conversando. Ele estava falando de Jesus para outro cara. E ele falando de Jesus, o avião inteiro dormindo, apagado, só tinha essa luz acesa e o cara falando de Jesus para outro. Aí eu, o cara está evangelizando aí, ó. Aí quando eu tentei voltar a dormir, não consegui e tal. Quando o avião pousou aqui, acho que era mais 5 horas da manhã, eu já me levantei, que eu estava injuriado, que eu não consegui dormir, injuriado. Quando eu me levantei, eu olhei os dois aqui conversando, e o cara que estava ouvindo sobre Jesus, ele estava animadão, rapaz, obrigado e tal. E o rapaz, o cara ganhou o cara mesmo para Jesus no avião, olha. Nessa hora Deus falou comigo. Que tal na próxima vez, ao invés de você crer para vir sozinho, você não crê para vir alguém e você alcançar essa pessoa com a minha palavra? Eu não sei se tu já teve vergonha de Deus. Eu já tive. Esse foi um dia. Rapaz, pai, que viagem, Dani. Aí a próxima vez eu vou viajar de avião. Oh, meu Deus, compadre, já posso nem orar. Ai, meu Deus. Aí eu me sentei aqui no corredor. Já tinha um cara na janela, né? Aí estava aqui o meu vazio, né? Aí quando eu fui orar, não veio ninguém. Eu disse, rapaz, não posso orar, ó. Aí eu não orei, mas eu fiquei torcendo. Meu Deus. Torcendo, oh, não vem ninguém. E eu tô aqui de cabeça baixa, torcendo, oh, não vem ninguém. Quando eu olhei, só um pezinho parado aqui do meu lado, eu digo, não acredito. Aí quando eu olhei assim, o cara tava de máscara, ele fez assim, ó. Eu tô aí. Aí eu, meu Deus, tá bom. Aí me levantei, ele sentou e aí lá vai eu cruzar meu braço. Aí para resumir a história, ele se formou no Rema no ano passado aqui. Sabe, eu não sei se é um espírito, mas é uma tendência de às vezes a gente querer ser, como eu falo para Kenzo, ser bicho do mato. Não quer falar com ninguém, quer ficar numa caverna, não tem seres humanos. Tem seres humanos que tu tá no planeta Terra, meu filho. Tem que ter seres humanos mesmo.
E a gente quer, não quero. Irmão, o dom de Deus que está em você é para os outros, cara. E a gente não quer falar com ninguém, quer viver numa bolha, se relacionando só com quem a gente já conhece. Não, porque ele é meu parceiro, é meu amigo. Sim, mas existem outras pessoas que Deus quer que você se conecte, cara. Amém? Oh, aleluia. Vamos lá em 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18. Vamos ver aqui no versículo 3. 1 Samuel capítulo 18, no versículo 3, diz assim: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Só para você saber, Saul é o rei de Israel. Jonatas é o filho de Saul. Jonatas é o herdeiro do trono. Mas está aqui a Bíblia narrando que houve uma conexão, uma amizade genuína que nasceu entre Jonatas, que é o herdeiro do trono, e Davi. E conforme você vai lendo a história, você descobre que essa amizade é tão genuína e tão divina, que Jonatas agora está disposto a ir contra o pai dele para preservar o amigo dele. Porque na época que Saul estava lá endemoniado querendo matar Davi, era Jonatas que dizia: não vai para tal lugar que meu pai vai estar lá. Olha, meu pai descobriu que você está em tal lugar, foge. Jonatas é que dizia para Davi, e por causa de Jonatas, Davi fugiu muitas vezes. Mas o tempo passou, aí você vai comigo lá em 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9. Deixa aberto aí no versículo 1. O tempo passou, Jonatas morreu, Saul morreu, e Davi agora já está no trono. Aí eu quero te mostrar o que Davi faz. 2 Samuel capítulo 9, no versículo 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui, teu servo. Então lhe disse: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então Saul foi levantado como rei. O filho de Saul é Jonatas. Jonatas é o herdeiro do trono. Mas por causa dessa conexão que Deus faz entre Jonatas e Davi, Jonatas está disposto a abrir mão do seu direito para Davi, o homem segundo o coração de Deus, subir no trono. O tempo passou, Jonatas morreu, Saul morreu e Davi está no trono. E Davi quer saber: tem alguém ainda da linhagem de Saul ou de Jonatas que está vivo? E ele descobre que o filho de Jonatas está vivo. Cadê ele? Está lá em Lodebar. Irmãos, só para você saber, naquela época em que os reis subiam no trono, muitas vezes quando o rei subia no trono, ele eliminava logo a concorrência. E normalmente a concorrência, quem poderia tomar o trono dele é algum parente, é um irmão de sangue, é um tio, é alguém. Aí mandava logo matar. Quem aqui já ouviu falar do imperador Nero, de Roma? A história diz que quando ele subiu no trono, matou logo a mãe e o irmão. Para quê? Para não ter risco de tomar o trono dele. Então entra aí na cabeça de Mefibosete. Tu não está só morando em Lodebar, irmão. Tu está escondido lá em Lodebar. Porque se o rei Davi descobre que tu, o herdeiro legítimo de Saul, está vivo, a probabilidade de você ser morto é muito grande. Então imagina aí, cara, tipo no lugar de Mefibosete, tu está escondido lá em Lodebar. E Davi diz: traz ele. Aí imagina aí tu vivendo lá na tua vidinha, escondido. Lá vem a guarda real de Davi, aqueles cavalos lá com um bando de gente. Aí minha filha diz: meu Deus, me acharam, tô lascado.
Aí lá vem o soldado e pergunta: tu é Mefibosete? Sou eu, o rei está te chamando. Imagina aí na cabeça dele: vou morrer. Aí quando ele chega lá na frente de Davi, ele diz que ele se joga logo no chão. Qual é a primeira coisa que sai da boca de Davi? Não temas, porque eu vou usar de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. Por causa do teu pai, do relacionamento que eu tive com teu pai, eu vou usar de bondade contigo. E olha, você não vai apenas sair de Lodebar. Tudo que era do teu avô Saul vai voltar para as tuas mãos. E agora você pode vir na minha mesa e comer livremente na minha mesa. Olha a pergunta que ele faz: e quem sou eu para o Senhor olhar para mim, eu que sou um cão morto? Era isso que ele era, um cão morto. Agora, por que ele não terminou a vida dele como um cão morto? Por causa dos relacionamentos que o pai dele construiu. É por isso, irmão, que você precisa se abrir, cara. Porque os relacionamentos que Deus quer conectar você, não vai abençoar só você não, cara. Vai abençoar sua família, vai abençoar seu ministério, vai abençoar seus filhos. Conexões genuínas, que o próprio Deus planeja no céu, que se concretiza aqui na terra. Eu vou indo finalizar com isso. Você pode abrir comigo lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Vamos ver no versículo 36. Mateus capítulo 26, no versículo 36. Diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Queria chamar o louvor. Então presta atenção. Jesus começa a ficar angustiado. Aí ele leva os discípulos para o Getsemane. Quando chega lá no jardim de Getsemane, ele vira para os discípulos e diz: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E quando ele vai sair para o lugar de oração, a Bíblia diz que ele leva com ele Pedro, Tiago e João. Amém? Quando Jesus está sozinho, mais na frente, com Pedro, Tiago e João, ele vai falar a real: vigia comigo. Vigia comigo, eu preciso de ajuda, porque eu estou profundamente angustiado. No momento que Jesus mais precisou de ajuda, ele tinha 3 amigos para contar. Ele mesmo disse: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é assim? Mas ele não venceu sozinho, cara. Ele tinha amigos para contar com ele. Deus não chamou ninguém para trilhar a sua caminhada sozinho. Às vezes a gente fica assistindo essas histórias de super-herói, e muitas vezes o super-herói da história, ele é sozinho, ele não tem ninguém. Esse não é o super-herói da Bíblia. O da Bíblia sempre vai ter pessoas para ajudar, aconselhar, instruir, fortalecer, animar, porque Deus criou a gente para ter relacionamento, irmão. Eu vou finalizar com isso. Você pode ir comigo lá em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 11. 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 11. Essa aqui é a última carta que Paulo escreve. E aqui ele já está terminando a carta. No capítulo 4, no versículo 11, Paulo diz assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Está aqui, Paulo está terminando a última carta. E Paulo já sabe que ele vai morrer. É nessa carta que ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o meu combate, eu completei a carreira, eu terminei, eu guardei a fé, eu estou indo embora. Ele já sabe que vai morrer. Aí na carta que ele já sabe que ele vai morrer, ele está terminando a carta, aí ele diz para Timóteo: Timóteo, quando tu vier, traz Marcos. Quando tu lê a história e tu lê o livro de Atos, tu descobre que teve uma briga lá
entre Paulo, Barnabé e Marcos. Na primeira viagem missionária, que está lá em Atos 13, a equipe da viagem missionária era Paulo, Marcos e Barnabé. Mas no meio da viagem, a pressão foi tão louca, que Marcos não aguentou. E Marcos foi embora e deixou Paulo e Barnabé no fogo, sozinho. E aí eles se viraram nessa viagem missionária sem Marcos. Quando terminou a primeira viagem missionária, que eles foram começar a segunda viagem missionária, Barnabé queria levar Marcos. E Paulo disse, não vai levar. E Barnabé disse, não, a gente vai levar ele sim. E Paulo disse, não vai, rapaz, não vai. Irmãos, o texto está escrito assim, ó, houve não pequena discussão entre eles. Entende essa linguagem romantizada da Bíblia? Houve não pequena discussão entre eles. Irmão, o pau fechou. Vou levar, não vai, vou levar, não vai. Então vai embora para lá, eu vou embora para cá. Pronto, se separaram, cara. A Bíblia diz que Paulo pega um outro companheiro, que é Silas, e vai para a segunda viagem missionária. E Barnabé pega Marcos e vai para Chipre. E depois dessa separação, o nome de Barnabé some da Bíblia. Foi Barnabé que introduziu Paulo dentro de Jerusalém. Barnabé que era o companheiro inseparável de Paulo. Barnabé que estava na primeira viagem missionária. Mas depois dessa briga, Barnabé some da Bíblia. Mas na última carta de Paulo, Paulo diz, Timóteo, traz Marcos, porque Marcos é útil. Marcos tinha abandonado a viagem. Talvez porque ele não aguentou a pressão. Está aqui, Marcos fora do plano de Deus. Aí Barnabé estava disposto a abandonar Paulo para ir ajudar Marcos. Quantos aqui já ouviram falar que essa igreja só nasceu por causa de 2 graduados que fizeram o Rema lá nos Estados Unidos? E o Rema nasceu porque o fundador do Rema, aos 16 anos, tinha 3 doenças incuráveis para a época. Ele tinha leucemia, ele tinha uma má deformação no coração, e ele tinha uma outra doença no sangue. Com 16 anos de idade, da cabeça para baixo, ele estava paralisado. E as pessoas que ele chamou para ir orar por ele, pastores, ele conta no livro, pastores que ele chamou para ir orar por ele, a oração desses pastores era assim, ó, aguente só mais um pouco, meu filho, porque isso tudo já vai terminar, confortando ele com a morte. E a Bíblia diz, ele conta que ele vai começar a ler a Bíblia sozinho. Ele diz que a avó dele passava a página da Bíblia para ele, porque ele está paralisado. E ele, lendo o Novo Testamento, ele chega em Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. E ele começa a falar contra aquela doença, ele começa a falar que ele é curado e sarado, e de forma sobrenatural e milagrosamente ele levanta daquela cama e ele é curado. E hoje a gente só está aqui porque aquele homem descobriu Marcos 11, 23. Amém? Marcos 11, 23 só foi escrito porque Barnabé foi ajudar Marcos. Marcos estava fora da vontade de Deus, Marcos estava fora do ministério, mas Barnabé foi levantado por Deus para levantar Marcos, encorajou Marcos, levantou Marcos, instruiu Marcos, Marcos voltou para o plano de Deus e Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, e por causa disso a gente está aqui em Marcos 11, 23. Irmão, graças a Deus, cara, pelas pessoas que Deus levanta. Sim, às vezes a gente tem livramento que a gente nem sabe, de sobrenatural, de forma de anjo, mas tem gente mesmo, gente de carne e osso que Deus levanta, cara. Para nos animar, para nos instruir, para nos aconselhar, para corrigir. Ei, rapaz, tu é doido? O que tu está fazendo na tua vida, rapaz? Tu é doido? Eu não sei se ele está aqui ou se ele está servindo lá atrás, mas Rogério que foi que me ganhou para Jesus, cara. Eu acho que foi a 7ª vez, cara, que ele veio me falar de Jesus. Eu disse, tá bom, cara, eu quero esse teu Jesus aí. Como é esse negócio aí? A 7ª vez, cara. Imagina se na 6ª ele parasse. Imagina se você desistir de convidar aquela pessoa que tu convidou hoje e ele não veio. Já chamei ele não veio. Chama de novo, cara. Irmãos, se Deus não desistiu dele, cara, tu vai desistir? Tu que é o canal que Deus levantou para se conectar com ele, tu que vai desistir? Não, irmão.
Existe uma graça sim que flui nesse sentido aqui, ó. E eu tenho mesmo no meu coração isso, sobre a gente sair dessa bolha, cara, dessa bolha. Não, só me relaciono com quem eu já conheço. Não, mas existem pessoas, irmãos, escuta o que eu vou te falar, ó. Existem pessoas que elas estão ligadas ao teu futuro, que talvez você ainda nem conhece elas. E se você fica fechado nessa bolha de só falar com quem você conhece, só se relacionar com quem já é teu amigo, você vai se privar dessas conexões que Deus quer fazer. Amém? Agora eu vou finalizar com isso. O Rema foi fundado em 1972. E eu já ouvi várias histórias de pessoas que se conheceram lá no Rema em 1972 e que até hoje são parceiros de ministério. Eu estava vendo outro dia a ministração de Nancy do Fresne, ela contando que uma vez ela ligou para Kenneth Copeland, e Kenneth Copeland contando como foi a cruzada lá na Colômbia, eu acho. Imagina, Nancy e Kenneth Copeland, dois grandes ministros hoje que estão operando hoje, se conheceram quando? Lá no Rema, cara. Talvez você que não conhece, mas todos os anos vem aqui no Brasil um ministro dos Estados Unidos abençoar as conferências do Verbo da Vida. Scott Webb conheceu o pastor Bud, que é o fundador do nosso ministério, lá no Rema. Sabe, irmãos, existem muitas conexões que nascem daqui, bem aqui. Que talvez você nem sabe, mas daqui a 30, 40 anos, são essas conexões que vão estar lá sendo teu parceiro, te ajudando, servindo. Olha, eu vou finalizar com isso. Eu não sei se Jadson está aí, ou se ele está lá atrás. Quando eu tinha uns 14 anos, ou 15, eu já fumava cigarro. Jadson me evangelizava, cara. E ele me evangelizava, e eu fumando aqui, ó. Sim, Jadson, falei como é? Jesus, é? E fumando aqui. E lá na calçada de casa, cara. E ele falando de Jesus e eu fumando. Olha como esse mundo dá voltas, cara. Jadson hoje é membro da igreja que eu sou pastor auxiliar. Irmãos, existem muitas coisas inusitadas ainda que vão acontecer na tua vida, cara. Existem muitas pessoas ainda que vão aparecer na tua vida que você precisa construir um relacionamento com elas. Porque isso vai impactar no futuro e no plano que Deus tem para a sua vida. Amém? Queria que você ficasse de pé, aleluia. O louvor vai cantar uma canção. Eu queria que você saísse do seu lugar mesmo e fosse até uma pessoa que você ainda não conhece. Se apresente para ela, fala com ela, diga para ela que bom que ela veio. Existem conexões e laços que precisam ser fortalecidos no nosso meio, amém? Não fale com o seu cônjuge, que tu já conhece teu cônjuge. Fala com uma pessoa que tu não conhece, fala com uma pessoa que está nos visitando, aleluia. Eu senti um novo coração do Pai.
época que o culto de domingo era às 19 horas. Bastante gente. Mas o pastor decidiu mudar para as 18. Justamente para a gente sair mais cedo e ter esse tempo depois, para não sair agoniado atrás de lugar para comer. Sabe, isso é uma oportunidade, irmão, da gente estreitar laços mesmo. Amém? Você pode sentar só um instante, aleluia. Eu lembro de uma vez que eu estava apertado financeiramente, que eu estou falando, apertado mesmo, apertado, e eu orando, Senhor, tem que me dar uma direção, como é que eu vou resolver, Senhor, eu vou resolver, como que eu vou resolver, Senhor, eu vou resolver, e orando, meu, eu estava orando mesmo, e um dia, 2 dias, 3 dias, e meu Deus, Deus não me diz nada e tal. No terceiro dia, ligou uma pessoa querendo sair para jantar comigo. Aí eu, rapaz, eu quero jantar com ninguém não, eu quero saber como é que eu vou resolver esse negócio e tal. E aí a pessoa disse, não, eu queria sair para jantar contigo e tal. Aí eu, rapaz, ainda vou quebrar minha dieta aqui, doido. Aí, rapaz, bora. Aí tá bom, fui. Nem foi aqui em São Luís, tá em outro canto. E aí a gente andando lá, aí ele conversando, ele falou sobre, olha, cara, a gente nem tava falando sobre dinheiro. Nem estava falando sobre finanças. Eu sei lá o que a gente estava falando, que eu não estava nem prestando direita atenção no que eu estava falando. Eu estava, era, Senhor, como é que eu vou resolver? Aí ele disse, olha, na época da pandemia, ele era um pastor. Ele disse, na época da pandemia, muitas igrejas fecharam aqui na minha cidade. Eu disse, eu soube também. Ele disse, mas eu estava de boa, eu estava bem. Pelo contrário, eu fiz foi enviar oferta para outras igrejas para ajudar. E essa conversa veio do nada. Ele disse, porque anos atrás eu vivi em cheque especial, em cartão de crédito, E ele disse que ficou orando e Deus deu uma estratégia para ele de como ele ia sair daquela situação. Ele disse, por causa dessa coisa que Deus fez comigo, eu comecei a implementar. Quando a pandemia veio, eu tinha dinheiro sobrando. E ele foi me explicar o que Deus falou para ele fazer. Olha, e eu orando há 3 dias, esperando que uma resposta viesse nessa direção, e veio nessa. Nem tudo que Deus vai fazer vai ser aqui, irmão. Tem coisa que vai ser assim, ó. Amém? Aleluia. A gente está no planeta Terra, que é para se relacionar com pessoas mesmo. Amém? Se fosse para se relacionar com marciano, a gente não estava aqui, irmão. É com gente mesmo. Amém? Oh, aleluia. Quero saber se tem alguém aqui que nunca tomou a decisão de fazer Jesus como seu Senhor e Salvador. Deseja fazer nessa noite? Você que entrou aqui e nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus e sentiu no seu coração, deseja fazer nessa noite, você pode levantar sua mão, queria orar por você. Ou você que andou afastado e deseja se reconciliar, renovar sua aliança com o Senhor. Existe alguém? Aleluia. Eu me lembro que quando eu me converti, a pessoa foi conversando comigo aos poucos. Na verdade, eu nem me converti por causa de Jesus. A gente trabalhava na mesma empresa, a empresa estava se acabando mesmo. E aí ele disse, não, cara, tu tem que aceitar Jesus, que Jesus quer salvar a tua vida. Eu disse, rapaz, eu não quero que ele salve a minha vida não. Olha, ainda bem que Deus não ouve essas conversas doidas. Eu não quero que ele salve a minha vida não, eu quero que ele salve a minha empresa. Ele vai salvar a minha empresa? Esse negócio aqui que a gente está? Aí ele me olhou assim e disse, rapaz, salva. Eu disse, então eu quero. E aí ele disse lá como é que eu tinha que fazer. Aí, quando eu terminei de repetir aquelas palavras, ele disse, pronto. Eu disse, pronto o quê, cara? Eu disse, pronto, tá salvo. Eu disse, já estou salvo. Já está salvo. Já, tem certeza que eu estou salvo. Ele disse, já. Isso a gente estava em Belém, viajando. Aí quando a gente chegou aqui em São Luís, aí num domingo ele disse, ei, hoje tem culto, viu? Eu disse, culto? Tu não me falou disso aí não, tu só disse que era para falar do negócio de Jesus lá. Ele, não, cara, tu tem que vir para a igreja. E foi aos poucos, eu vim vindo. Sabe, irmãos, eu sei que às vezes as pessoas, elas querem, vou falar de uma forma natural, às vezes elas querem, sei lá, ela está acima do peso e ela se revolta e diz, não, amanhã eu vou comer só frango borrachudo com alface e eu vou fazer 3 horas de esteira. Não vai aguentar, cara, você não vai aguentar. E eu faço o quê? Faz o que você pode. Então Deus não está te convidando para você vir se mudar para a igreja não, cara. Deus está convidando você para nascer de novo.
Aceita Jesus, nasce de novo e naturalmente as coisas vão acontecendo na sua vida. É isso que Deus quer, que você só tome a decisão e entre no fluxo, porque é esse mesmo rio que vai te conduzir.